E o ministro Alexandre de Moraes não consegue se controlar. Parece que ele não consegue ficar um certo período longe dos holofotes, sem demonstrar poder, que ele já começa a ficar angustiado e em qualquer brechinha que surja, ele vai lá e já emplaca todo o seu poder, que na visão de muitos especialistas do direito é um poder autoimposto, já que muitas das decisões, na visão desses especialistas, não tem respaldo na Constituição e no arcabouço legal brasileiro. Vocês já sabem, Moraes agora proibiu Flávio Bolsonaro por 90 dias de visitar Jair Bolsonaro, depois que ele leu uma carta. E aqui a questão que mais me incomoda, qualquer forma de injustiça do Estado me irrita profundamente. Mas aqui o que incomoda ainda mais é que eu até vou trazer aqui um trecho do Andreasa, do Estadão, falando que está previsto em lei que o preso tem direito de se comunicar com o mundo exterior, por exemplo, através de cartas. E o Moraes foi lá e cassou esse direito do Bolsonaro. Então, quando a gente ainda vê algumas pessoas que passam o pano pro Moraes falando, mas o Bolsonaro descumpriu uma cautelar, o problema em si é o mérito da cautelar. Ela é absurda. E na visão de diversos especialistas, eu vou trazer aqui para vocês reportagens da imprensa, vídeos mostrando isso. A cautelar em si é uma excrescência na visão dessas pessoas que são do direito. Então, se a cautelar é um absurdo, você agora inverter e falar que a vítima dessa cautelar absurda errou, pô, aí fica complicado. E a gente está em um ano eleitoral. E a impressão que a gente fica é que se a gente pegar as eleições de 22, o Moraes era presidente do TSE. Então ele estava com o poder porque ele estava no Tribunal Superior Eleitoral. Agora ele não está, mas ele continua, na minha visão, com essas decisões interferindo nas eleições. Por quê? A carta de Bolsonaro basicamente foi para falar o seguinte: ó, o meu porta-voz é o Flávio Bolsonaro. O Jair Bolsonaro tem influência gigantesca na sociedade. É por isso que o sistema teme Bolsonaro. É por isso que o sistema precisa silenciá-lo completamente. Com o Lula, em 2018, 2019, ele estava preso, mas não estava tão silenciado. Né? Parece até que estavam dando uma chance para ele. Essa é a impressão que a gente fica. O Bolsonaro não, a coisa está implacável. Só que não tem respaldo na lei, na visão de diversas pessoas do direito. E eu vou trazer aqui as repercussões na imprensa com matérias escritas e por vídeos, por cortes. Então é uma coisa impressionante. E outra coisa curiosa é o seguinte: tá ficando nítido que tá acabando o pano, né? Cada vez menos pessoas defendem Moraes. Realmente está ficando cada vez mais constrangedor defender o ministro. Tanto que eu vou trazer aqui para vocês algumas matérias da imprensa dizendo que dentro do STF até pessoas que costumam defender Moraes já não estão mais conseguindo, já criticaram essa decisão dele, inclusive do ponto de vista jurídico. Deu na CNN, eu vou repercutir com vocês. Então, dentro do STF, a gente sabe que tem uma ala que já nunca apoiou o Moraes, né? Então, estamos falando aí do André Mendonça, do Fux, do Nunes Marques, esses aí tudo bem. Mas agora, além desses três, já tem outros, infelizmente a imprensa não cita nome, né? Mas que não estão mais defendendo o Moraes. Além disso, dentro da própria imprensa, tem inclusive a Veja, o antagonista, vou trazer aqui uma repercussão do antagonista, eles são indignados com o Moraes, mas não pelo fato da cautelar em si ser absurda, mas pelo fato desses arbítrios dele estar ajudando eleitoralmente o Flávio. Então a questão aqui não está na escrotice da cautelar, mas está no fato de ela estará ajudando eleitoralmente o Flávio. Enquanto tiverem pessoas aplaudindo o inaceitável, só porque o absurdo está atingindo um adversário político, a gente não vai sair dessa várzea institucional que está o nosso país. A gente não vai sair. O chilique seletivo precisa acabar para esse país voltar a ser minimamente sério, do ponto de vista também institucional. É isso que me gera incômodo. O Moraes só faz o que faz porque ainda tem, obviamente, cada vez menos pessoas, mas ainda tem quem passe o pano e quem justifique. Graças a Deus está diminuindo a quantidade de pessoas que fazem isso. Então agora elas criticam o fato dos abusos estarem ajudando eleitoralmente o Flávio, em vez de detonar a decisão em si. Mas muitos já estão detonando, já estão criticando. As pessoas na imprensa também estão perdendo o medo de colocar o dedo na ferida, felizmente. Talvez é porque Bolsonaro já esteja preso e esse era o objetivo de boa parte da esquerda, consequentemente da imprensa. Mas eles estão percebendo que ele não para, né, que o Moraes é incontrolável e que talvez um dia esse arbítrio chegue contra eles também. Então agora eles estão meio que querendo se defender. Antes tarde do que nunca. Pena que
muitas vezes é num aspecto hipócrita que isso está acontecendo, mas pelo menos está acontecendo. Eu vou aqui agora trazer as repercussões da imprensa para vocês e vou comentando, mas antes até, só para fazer um pedido, se vocês gostam do meu trabalho, se vocês gostam das minhas opiniões, dos pontos que eu trago aqui nas redes sociais, eu estou participando agora do IBEST, também do Prêmio IBEST, onde tem várias categorias, né? Eu tô na categoria de influenciador de política, tá? Pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô na posição 25, então eu agradeço muito vocês. Já passei vários jornalistas, né, da Globo News, do consórcio, enfim, isso muito me honra. Mas quero pedir também, se você ainda não votou lá, mas gosta do meu trabalho, entra lá no iBest, procura lá pelo meu nome, Vinícius Carrion, vai aparecer, você vai lá, clica e vota, e você pode votar diariamente, tá? Não é só um voto, então todo dia vocês podem votar nas mesmas pessoas. Então peço que, se lembrarem aí, se tiverem um tempinho, entrem todos os dias também para deixar aquele voto. Quem sabe, de repente, a gente passa para a próxima fase dos top 20, né? Então fica aí o convite para vocês que gostam do meu trabalho. Indo agora para o trabalho, para a repercussão na imprensa, até antes de entrar nessa repercussão em si, eu fiz aqui um corte que vale a pena, porque isso aqui escancara a seletividade da nossa justiça. Ou no mínimo, a forma não padronizada que ela atua. Aqui eu trouxe alguns cortes da Veja, da imprensa, da época que o Lula estava preso. Então, por exemplo, aqui, ó, Veja. Em carta a Gleisi Hoffmann, Lula reafirma que é candidato. Então, aqui o Lula estava preso e estava escrevendo cartas. Outra, Lula explica como tuita da cadeia e ironiza Bolsonaro. Quando estava preso, Lula também não tinha as redes sociais bloqueadas. Terceiros podiam utilizar a sua rede social. E aqui agora mostrando como tudo muda quando é Bolsonaro. Moraes reforça que Bolsonaro não pode usar redes sociais de forma direta e indireta. Tá proibido desistir de todas as formas possíveis. Outra, Moraes suspende visitas de Flávio e Jair Bolsonaro por 90 dias e dá 48 horas para ex-presidente explicar se sabia da divulgação da carta. E aí uma outra do El País, que felizmente começou a repercutir, o Flávio também comentou dela na live, que é o seguinte, é de 2019, é de 2018. Com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada da prisão. Notícia do El País. Então, só para vocês verem a diferença do rigor, né, da justiça. Parece que depende da ideologia do réu, né? Essa é a impressão que a gente fica. Agora, indo para as repercussões da imprensa. Aqui eu trouxe uma matéria da Bela Megali, do Globo, que fala o seguinte. Ala do STF vê erro de Moraes ao questionar carta de Bolsonaro lida por Flávio. E aqui peguei alguns trechos. Os ministros do Supremo acreditam que Alexandre de Moraes erra ao questionar a carta escrita por Jair Bolsonaro e lida pelo filho Flávio no último sábado. A coluna ouviu 3 magistrados. A avaliação desses integrantes do STF é que seria discutível afirmar que Bolsonaro tenha infringido as medidas cautelares impostas por Moraes, apenas pela carta. Para eles, seria controverso suspender o regime de prisão domiciliar ou aplicar punições só com base em um documento manuscrito, especialmente porque não há nenhuma proibição para que o capitão reformado escreva cartas. Então, além de ter uma previsão legal que garante que os presos possam se comunicar por cartas, também não existia expressamente essa restrição. E aqui eu trago uma matéria da CNN que entrevistou ministros que costumam apoiar e estar ao lado do Moraes, que é da ala do Moraes, mas que não conseguiu defender. Então vamos lá. Ministros do STF veem exagero de Moraes em decisão sobre a carta de Bolsonaro. Sob reserva, até mesmo nomes da ala mais alinhada ao ministro fazem críticas. A avaliação é que Moraes comete erro estratégico, mas não só estratégico, jurídico. Vocês vão ver aqui, ó. Além do erro estratégico, o entendimento do ministro também é contestado do ponto de vista jurídico. O ministro proibiu Flávio de visitar o pai por 90 dias por ter lido uma carta em que Bolsonaro reafirma que o filho é seu candidato a presidente. Coincidentemente, 90 dias dá até depois do primeiro turno, né? Dá a impressão que tudo foi calculado. Dá realmente a impressão que é uma interferência política. A impressão não tem como, é inescapável essa impressão, não tem como você não desconfiar disso. Citam ainda o trecho da Lei de Execução Penal que autoriza detentos a manterem contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Então, aqui já começa a complicar. Aqui eu trago um trecho do Andreasa, onde ele comenta a excrescência dessa decisão e também lembra que está previsto em lei que o preso tem direito de se comunicar com o mundo externo. E o Andreasa está longe de ser bolsonarista, aliás, muito pelo contrário. Vamos ver aqui o que ele disse.
A leitura de uma carta de Jair Bolsonaro por Flávio Bolsonaro é uma notícia. Então a TV veicula aquilo e a sua equipe de digital faz os cortes e solta nas suas redes sociais. Somente isso, não tem nenhum apoiador. É a televisão. TV Globo, TV Bandeirantes, aqui o Estadão nas suas redes sociais. Isso não é divulgação via rede social por terceiros? Isso não estaria também, considerando a amplitude, a vagueza, e o termo vago é termo autoritário. Isso não estaria contemplado aqui? Para o exercício de Alexandre de Moraes? Sob essa lógica que a gente entende o silenciamento absoluto de Jair Bolsonaro. Sobre quem só tenho, repito, certezas, mas não importa. O preso também tem direitos. Aliás, artigo 15 da Lei de Execução Penal garante ao preso o direito da correspondência. Tem o direito de se corresponder, de escrever carta, de ter acesso à informação. E aí será responsabilizado pelo uso que fizerem desse direito? Eu volto aqui à questão, gente, não sejamos hipócritas. É claro que Jair Bolsonaro violou a medida cautelar. O problema é a medida cautelar. Que ela foi violada, não há dúvida. O problema é a existência da medida cautelar nesses termos. Pois é. Inescapável. A alternativa sendo o silenciamento. A incomunicabilidade absoluta. É isso, galera. É isso. Isso me tranquiliza ver, né, quem detesta Bolsonaro constatar o óbvio. E aqui eu trago também a opinião de um professor de direito constitucional que detesta Bolsonaro. Olha o que ele falou, vamos lá. Em que Moraes estabelece restrições. Isso foi a decisão de Moraes de 24 de março, Vitor, deste ano, 2026. Diz ele: proibição de uso de celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação externa, diretamente ou por intermédio de terceiros, nas hipóteses autorizadas de visitas, deverá ser realizada vistoria prévia, sendo que celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais que estiverem realizando a segurança. Ponto 8. Proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. Ponto 9. Proibição de gravação de vídeos ou áudios, diretamente ou por intermédio de terceiros. Então você note que, embora é claro, me parece evidente que o ministro Moraes esteja dizendo nenhum meio de comunicação será admitido para com o mundo exterior, a decisão de Moraes de 24 de março de 2026, ela não trata de cartas escritas de próprio punho pelo detento, pelo apenado, no caso o ex-presidente Jair Bolsonaro, endereçada para leitura por parte de um dos seus filhos que estão autorizados à visitação. Então eu creio que essa manifestação reduzida a termo pelo deputado Lindbergh Farias, ela terá que ser apreciada, claro, depois do parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República, pelo ministro Alexandre de Moraes. Então é isso, mais uma opinião de especialista no direito, um professor de direito constitucional, falando que esse impedimento não tinha na decisão do Moraes. E aqui, o antagonista, e a Veja também fez algo similar, eles, em vez de criticarem expressamente na própria manchete os abusos de Moraes, a cautelar absurda, basicamente o que eles criticam é o seguinte, é que a consequência desses absurdos de Moraes estão ajudando eleitoralmente o Flávio. Em vez de repudiar na manchete e na linha fina o que o Moraes vem fazendo. Ainda tem gente na imprensa, enquanto tiver esse comportamento passapanista, é difícil achar que esse país vai sair dessa várzea institucional. E aqui o antagonista fala o seguinte: ego de Alexandre de Moraes vai entregar a eleição para Flávio Bolsonaro. Militância bolsonarista vai usar estratégia de vitimização para intensificar a campanha do filho do ex-presidente. Vitimização? Mas ele não está colocando cautelares absurdas que afrontam a lei? Pô, tá previsto em lei que o preso pode se comunicar com o mundo externo, inclusive por cartas, né? O Andreasa falou, o professor de direito agora acabou de mostrar que na decisão de Moraes não tem impedimento de cartas nessa cautelar.
Então, eles invertem o jogo ainda. Felizmente está diminuindo a quantidade de pessoas que fazem isso, mas ainda tem pessoas que tentam inverter o jogo. Aqui eu nem vou dar play, mas aqui é o Zanin lendo uma carta de Lula na época que o Lula estava preso, tá? Então o pessoal resgatando esses vídeos. E aqui tem um outro momento também que a Gleisi Hoffmann leu uma outra carta de Lula enquanto ele estava preso. O Lula, se comparar com o Bolsonaro, pô, não tem nem comparação. Que nem aquela reportagem do El País, né? Ele tava com a cela aberta, né? Programando a campanha de dentro da prisão. Olha o que ele conseguiu fazer. Ele interferiu diretamente na eleição de 18, ele influenciou o Lula, entendeu? O Bolsonaro não, ele tá totalmente silenciado. E aqui eu vou trazer uma opinião do João Pinheiro, que é um comentarista da Globo News, também criticando a decisão de Moraes. Vamos lá. Parece que é um passo além, né? Assim como é um passo além trazer essa discussão agora para a justiça eleitoral, sempre com base nessa interpretação sempre muito subjetiva de que tipo de falas em apoio a um pré-candidato constituem ou não constituem um pedido de voto, sabe? Não tem expressamente dito na carta, votem nele. Toma-se cuidado também de chamar de pré-candidato, né? Aqueles pequenos cuidados que se ensinou na política eleitoral brasileira que você tem que tomar antes da campanha. Não pode chamar de candidato, não pode pedir voto, mas o resto fica nebuloso. Tem interpretações jurídicas de que meio que tudo pode, com essas restrições, e outras que não. Qualquer coisa que seja meio parecido também pode acarretar uma punição eleitoral. Vamos ver como a justiça eleitoral vai lidar com isso, mas sim, parece uma pequena perseguição e uma implicância. Tanto isso, quanto a discussão de será que Bolsonaro pode perder a domiciliar por conta de uma coisa tão pequena, feita ainda por cima por um terceiro? Pois é, assim, é simplesmente bizarro. E para finalizar, quero mostrar aqui também uma reportagem da CNN que mostra que a decisão do Moraes teve impacto negativo para certos ministros dentro do STF. Vamos ver. A avaliação interna no Supremo é que houve um certo exagero do ministro Alexandre de Moraes, que a determinação do ministro que proíbe o ex-presidente Jair Bolsonaro de usar as redes sociais, seja diretamente ou por intermédios de terceiros, abre uma série de interpretações possíveis, abre brecha para o cumprimento ou descumprimento a depender de quem está lendo e de como vai ser interpretada cada atitude. Por exemplo, a divulgação de cartas não é proibida. Poderia Flávio, portanto, divulgar a carta ali numa coletiva de imprensa e essa coletiva ser amplamente explorada por aliados nas redes sociais? A decisão não deixa claro esses limites e acaba abrindo margem para interpretações. Essa é a avaliação que a gente ouviu de dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive de pessoas próximas a Moraes. E até uma observação aqui, muitos falam que Moraes intencionalmente deixa as decisões em aberto, vagas, subjetiva, que é justamente para poder decidir o que ele quer na hora que ele quiser. Tá vago, tá subjetivo, aí cabe qualquer coisa. Então muitos falam que é estratégia do Moraes deixar essas coisas vagas, né? O que é tenebroso. Que costumam respaldar as suas decisões. O ministro que proibiu, como a Débora bem colocou, o contato ali do filho, Flávio Bolsonaro, com Jair Bolsonaro por 90 dias por causa da divulgação de uma carta. A divulgação foi nas redes sociais, a determinação de que Bolsonaro não pode utilizar as redes nem por intermédio de terceiros. Mas, dentro do Supremo, a avaliação, além do ponto de vista jurídico, de a forma como o ministro impôs a proibição, deixar margem para muitas interpretações, também há a avaliação de que há um erro estratégico de Moraes e que a decisão que pode, com certeza, prejudicar de alguma maneira a campanha, pode também ter um efeito contrário, porque o discurso de que o Supremo persegue o bolsonarismo, de que Jair Bolsonaro não deveria ser preso e vive essa guerra de narrativa aí de um lado ou de outro, essa decisão pode alimentar ainda mais e pode abrir justamente mais um flanco de críticas a Moraes no momento em que Jair Bolsonaro já está preso, não participará da eleição, tinha divulgado outras duas cartas que nenhum problema foi apontado e agora essa gerou toda essa questão, a decisão que saiu hoje cedo, perto das 3 da tarde, na verdade, é contra Flávio e contra Jair Bolsonaro. A avaliação do Supremo, portanto, é que houve um erro de estratégia, que não seria a melhor forma de dar essa decisão e que ela pode ter o efeito contrário. E como a própria matéria escrita que eu repercuti há pouco da CNN, além do erro estratégico, eles apontam o erro jurídico também. Então não é só uma questão de estratégia, teve também a questão jurídica. E aí eu me pergunto, né, que ele mesmo lembrou, Bolsonaro escreveu outras cartas e nada aconteceu. Será que o conteúdo que motivou essa ação, será que ele não gostou do conteúdo que declarou Flávio, porta-voz de Jair? Será que o conteúdo interferiu nessa mudança de postura do Moraes? Não sei, não, isso é uma coisa, uma pulguinha que ficou atrás da minha orelha. Parece que não agradou muito. Enfim, pessoal, coloque nos comentários o que vocês acharam disso tudo, se concordam com o meu ponto de vista ou não, justifiquem. Se gostaram do vídeo, deixe o like, isso de fato ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Compartilhem também, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp pra gente sair da bolha. Verifiquem se vocês estão inscritos em todas as minhas redes sociais, em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82 e os convido a me seguir em
todas elas. E novamente o lembrete, se gostam do meu trabalho, eu tô concorrendo no iBest como influenciador de política. Se vocês gostam do meu trabalho e do meu conteúdo, dá aquela forcinha, entra lá no iBest, procura por Vinícius Carrion e deixa o voto. O voto é diário, tá? Então vocês podem todo dia votar para as mesmas pessoas. E eu tô, nesse momento que eu gravo o vídeo, tô na posição 25, quero agradecer muito vocês, porque realmente é uma posição boa, né? Para quem não é um perfil grande assim, né? Não tá com milhões de seguidores, então agradeço muito aí o empenho de vocês e a consideração pelo meu trabalho. É isso, pessoal. Feito o convite, dado o recado, até o próximo vídeo. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.